caso de Elizabeth Short continua a fascinar o público décadas após sua morte brutal. Ela permanece na curiosidade pública como um ícone de uma mulher bonita e perdida que buscava fama em Hollywood, mas em vez disso, encontrou um final horrível. Mas por que o caso de Elizabeth Short permanece na linha de frente do público por tanto tempo? Uma possibilidade é o nome icônico do caso, Dália Negra. Durante a década de 1940, houveram muitos casos de mulheres jovens e bonitas que foram terrivelmente torturadas e assassinadas, mas nenhum desses casos dominou tanto as manchetes dos jornais da época, pelo menos não como o assassinato de Elizabeth. O detetive-chefe que investigou o caso, Henry Hansen, afirmou que o apelido dado pela mídia para o caso foi fundamental para mantê-lo tão proeminente na história criminal. A imprensa inventou o nome Dália Negra baseando-se em um filme que havia sido lançado no ano anterior à morte de Elizabeth, intitulado The Blue Dahlia, Dália Azul. Mas a Dália do filme, no entanto, não era uma mulher, mas sim uma boate. Nascida em julho de 1924, Elizabeth Short foi criada em Medford, Massachusetts. Ela era uma das filhas do casal Cleo e Phoebe Short. Cleo construía campos de golfe em miniatura e tinha um estilo de vida financeira razoavelmente bom. Ele era um pouco temperamental e bebia muito, mas a família viveu confortavelmente até a Grande Depressão, quando os negócios dele foram à falência. Junto com o fracasso de seus negócios, a família acumulou uma dívida financeira significativa. Um dia, o carro de Cleo foi encontrado em uma ponte, perto de sua casa, abandonado. Acreditava-se que ele havia cometido suicídio e se atirado da ponte, e que o seu corpo teria sido levado rio abaixo. Cleo deixou Phoebe sozinha com uma montanha de dívidas e suas filhas para criar apenas com um pequeno salário que ela recebia na época. Phoebe trabalhava como contadora meio expediente, mas o que ela ganhava não era o suficiente para as despesas da família, e ela teve que pedir ajuda ao governo. Isso foi um golpe para a orgulhosa Phoebe, que nunca havia precisado da ajuda de ninguém para se manter. A assistência social não deu dinheiro, mas entregava periodicamente cestas básicas com comida, roupas e sapatos para ela e suas filhas. Além disso, todos os domingos, Elizabeth e a filha mais nova da família, Meredith, então com 2 anos, se aventuravam na cidade para receber suprimentos gratuitos em entidades beneficentes. Mesmo com uma idade tão jovem, Meredith se lembra das humilhações que passava quando era mais nova por pedir comida e roupas. No entanto, as circunstâncias não impediram Phoebe de levar Elizabeth e Meredith ao cinema aos domingos. Elizabeth fez da ocasião algo muito especial, vestindo seu melhor vestido e penteando o cabelo. Ela se certificou de que sua mãe e Meredith fizessem o mesmo. Foi um alívio para a família escapar da realidade assistindo a celebridades glamourosas na tela do cinema. Lá foi quando o desejo de se tornar atriz de Hollywood entrou na mente de Elizabeth. Durante esses anos de luta, Phoebe mudou-se para casas cada vez menores, sempre que os proprietários aumentavam o aluguel. Isso aconteceu em 3 ocasiões, até que finalmente a família de 5 pessoas foi morar em uma casa muito pequena. Elizabeth chegou a usar parte da varanda como quarto, junto com sua irmã Meredith. Mesmo assim, Elizabeth não era de reclamar por nada. Apesar de tudo, ela era feliz. Ela começou a inventar histórias de glamour para seus amigos do ensino médio, provavelmente com base nos filmes que viu. Ela resolveu que um dia deixaria Medford e iria para Hollywood e nunca mais voltaria. Essa foi uma promessa que selou a sua desgraça. Mais tarde, suas amigas lembrariam de Elizabeth como uma menina bonita, que sempre se vestia bem e intrigava os meninos da escola. Ela não tinha um namorado fixo, na verdade, ela era muito cortejada por quase todos da escola. Depois dos encontros, Elizabeth voltava para casa para se sentar à beira da cama de sua mãe para contá-la sobre a diversão da noite. Mãe e filha desfrutavam de um relacionamento muito próximo. Certo dia, sem mais nem menos, de repente, o pai das meninas, Cleo Short, reapareceu como que por milagre. A família ficou sem chão, todos estavam chocados, mas o homem pediu perdão por ter abandonado a família. Ele disse que na época estava estressado demais com as finanças
e desesperado por não poder sustentar Phoebe e as meninas. Nesse interim, o homem, egoísta por sinal, havia se mudado para Vallejo, na Califórnia, sem dizer nada a ninguém ou deixar sua esposa e filha saberem que ele estava vivo e bem. Cleo perguntou a Phoebe se ele poderia voltar para a família, mas ela firmemente disse que não. Cleo então foi embora, prometendo nunca mais procurá-las. Embora inicialmente tenha ficado chocada ao saber que seu pai estava vivo, Elizabeth entrou em contato com o pai e perguntou se ela poderia morar com ele na Califórnia. Ele concordou e várias semanas depois, ele enviou para Elizabeth $200 para ela se mudar. O valor hoje seria algo em torno de $2.000. Apesar dos apelos da mãe, Elizabeth partiu para Vallejo imediatamente depois de receber o dinheiro, pois lá ela estaria mais próximo de realizar o seu sonho de virar uma estrela de Hollywood. Uma vez que chegou à Califórnia, pai e filha concordaram que Elizabeth poderia viver com ele desde que ela mantivesse a casa organizada enquanto ele estivesse fora. Ela iria cozinhar, lavar as roupas, arrumar e limpar a casa. Cleo trabalhava em tempo integral enquanto Elizabeth se dedicava ao trabalho doméstico. No entanto, Elizabeth logo se cansou de suas responsabilidades e começou a dormir durante o dia e sair à noite. Ela negligenciava as suas tarefas e Cleo ficou com raiva. Depois de uma discussão, um dia, Cleo mandou a filha embora para a casa da mãe, para nunca mais voltar. Mais tarde, ele diria à polícia que ele quem cunhou o próprio destino da filha. Ele também não cooperou muito com as investigações do assassinato dela. Quando Elizabeth morreu, Cleo já estava aposentado, gastava todo o seu dinheiro com bebida e sequer foi ao funeral da filha. Mas Elizabeth não voltou para a casa de sua mãe. Ao invés disso, ela viajou pelos estados do meio oeste por algum tempo, sem nenhum objetivo específico. Por fim, chegou a um acampamento, uma base do exército, e conseguiu um emprego como garçonete. A essa altura, Elizabeth tinha pintado seu cabelo de preto. Isso enfatizava sua pele branca e os seus lindos olhos cor de safira. A garota, muito atraente, embora extremamente tímida, foi eleita como a musa do acampamento pelos homens da base do exército. Estabelecer-se na base não foi um acidente. Elizabeth tinha uma preferência pelos militares que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, mas o seu trabalho não era muito gratificante financeiramente. Enquanto Elizabeth morava na base, ela passou fome, pois ela gastava a maior parte de seus ganhos em roupas, maquiagem e sapatos. Sua bela aparência e admiração masculina eram muito mais importantes para ela do que uma coisa trivial como comida. Várias semanas depois de sair do acampamento e voltar para o sul da Califórnia, Elizabeth conheceu um belo oficial de cabelos escuros chamado Gordon, e os dois começaram a namorar. O relacionamento durou várias semanas, mas a beleza de Elizabeth irritou o homem. Ele suspeitava que ela saía com outros homens. Ele então terminou o relacionamento. Nesta época, ela foi para Santa Bárbara. Elizabeth, de apenas 19 anos, foi presa por beber demais em uma boate. Deve ter sido devastador para a jovem mulher que era altamente influenciada por sua criação cristã. Depois de algum tempo, Elizabeth viajou por vários estados e cidades, incluindo Chicago, Flórida, e voltou a Massachusetts, onde estava sua família. Em algum momento, ela conheceu um outro oficial chamado Matthew. Os dois se apaixonaram imediatamente e logo se envolveram em um relacionamento sério. Finalmente, Matthew propôs casamento a Elizabeth, que aceitou. Mas na semana seguinte, ele foi enviado para a Índia para testar aviões de guerra. Mas o dia trágico chegou. Elizabeth recebeu um pequeno telegrama da mãe de Matthew, informando que seu filho estava morto. Ele bateu em outro avião um dia antes de voltar para a América e sua noiva. Nossos sentimentos estão com vocês, dizia o telegrama estranhamente redigido. Elizabeth então foi embora mais uma vez e resolveu ir até Miami. Elizabeth nunca mais veria a mãe e as irmãs novamente. Devastada, Elizabeth foi em busca de um lugar para morar. Ela voltou para seu ex-namorado, o Gordon, e os dois decidiram morar juntos, uma decisão muito moderna para a época. No entanto, depois de apenas algumas semanas, os dois discutiram feio e Gordon a mandou ir embora novamente. Parece que Elizabeth raramente teve sorte em seus relacionamentos com homens.
Ela então conheceu uma nova amiga que também era de Medford, chamada Marjorie Graham. As duas decidiram viajar juntas para a Califórnia em busca da fama e fortuna. Finalmente, elas chegaram em Hollywood, onde as duas se juntaram a outra moça com o mesmo sonho e começaram a dividir um pequeno apartamento juntas. Esse era um arranjo típico para mulheres jovens e solteiras em Los Angeles. Assim, elas conseguiriam pagar o aluguel mais facilmente. Por um tempo, Elizabeth e Marjorie moraram com a garota de 17 anos, chamada Samantha, que falsamente dizia ter 21 anos. Samantha e Elizabeth começaram a ter uma aversão intensa uma pela outra. Logo, Elizabeth saiu do apartamento. Após um curto período de tempo, Marjorie voltou para sua casa em Massachusetts. Elizabeth alugou um outro local com outras 7 meninas. Algumas das garotas eram modelos, atrizes, e uma delas trabalhava para uma grande linha de cosméticos. Nessa época, Elizabeth estava desempregada, embora ocasionalmente trabalhasse como garçonete. Sempre que o senhorio chegava para cobrar o aluguel de $1 por semana, Elizabeth não tinha e saía da casa para evitar um confronto com ele. Finalmente, ela encontrou trabalho em uma boate chamada Florentine Gardens. O lugar era um ponto de encontro das celebridades da época, militares e até mesmo membros da máfia, que se reuniam sob o mesmo teto para beber e conversar. A sua convivência neste ambiente deslumbrou ainda mais Elizabeth com o mundo da fama. Ela também era conhecida por frequentar uma boate conhecida pelo nome de Tom Brenneman. Hansen era o proprietário da Florentine Gardens e se encantou imediatamente por Elizabeth. Ele acabaria dizendo à polícia que sentia pena dela e que ela era mediana em sua beleza. Hansen era um homem inescrupuloso que contratava jovens mulheres bonitas para se apresentarem como dançarinas em sua boate. As mulheres não precisavam de nenhum treinamento formal de dança. Desde que fossem bonitas, elas tinham um emprego. Ele era conhecido como o tipo de homem que daria a uma menina jovem e bonita um lugar para ficar se ela fizesse o que ele queria. Elizabeth caiu em sua lábia, mas o relacionamento foi curto e conturbado. Enquanto Elizabeth trabalhava na boate, ela namorou um dos capangas do chefão da máfia. Ela também namorou vários militares. Elizabeth pulava de carro em carro e permitia que os homens a levassem para jantar fora, não só pelo que eles poderiam lhe oferecer, mas porque ela estava com fome. Ela era ingênua e confiante, e não lhe ocorreu que sua associação com a máfia era uma aliança doentia. Finalmente, depois que ela parou de trabalhar como garçonete, Elizabeth foi morar na grande casa de Hansen, onde não pagaria aluguel. Enquanto morava lá, Elizabeth conheceu uma linda atriz chamada Anne Toth, que também morava na mansão, e assim como Elizabeth, prestava favores a Hansen. Anne e Elizabeth fizeram um acordo de que elas não se tornariam amigas, mas que viveriam em paz. Nesta época, Elizabeth começou a fazer alguns trabalhos ocasionais como modelo para ganhar dinheiro, mas como a competição em Hollywood era acirrada, os trabalhos não eram estáveis. Ela estava bem ciente de sua beleza e seu efeito sobre os homens. Ela andava pelas ruas com saia justa e salto alto enquanto os homens buzinavam e assobiavam. Ela aceitou jantares, presentes e dinheiros de vários homens que ela mal conhecia. Graças às indicações de Anne, Elizabeth participou de algumas audições para pequenos papéis em filmes de baixo orçamento. Em última análise, os esforços de Elizabeth se tornar uma estrela de cinema falharam. Talvez, se ela tivesse vivido mais de 21 anos, tivesse conseguido. Mas as chances de uma mulher jovem e bonita se destacar em uma cidade com centenas de outras mulheres, jovens e bonitas, era muito pequena. Se uma mulher conseguisse um pequeno papel em um filme de sucesso, já era muita sorte. Depois de viver com Hansen por apenas 8 dias, Elizabeth foi embora. Os ciúmes de Hansen tinham uma razão. Ele acabou descobrindo que Elizabeth saía com outros homens e ficou furioso. 3 dias depois, Elizabeth voltou para a casa de Hansen. Ela e Anne Toth compartilharam o mesmo quarto. Certa manhã, Elizabeth acordou e foi até a sala onde viu Hansen beijando outra garota. Furiosa, ela e a garota iniciaram uma briga. Hansen ficou zangado com Elizabeth e mandou ela sair de casa. Ela saiu para nunca mais voltar. Anne, no entanto, provou ser a única amiga de verdade de Elizabeth em Hollywood. Ela ajudou Elizabeth a encontrar um novo lugar para morar e até lhe emprestou dinheiro para pagar o aluguel do primeiro e do último mês. Hansen foi atrás de Elizabeth novamente, mas não a encontrou.
Elizabeth havia se mudado, ironicamente, para um complexo de apartamentos de baixa renda chamado Garden, de propriedade de Mark Hansen. Eventualmente, ela e Mark resolveram suas diferenças e Elizabeth ocasionalmente visitava Hansen em sua casa. Ela estava deprimida e vivendo sozinha. Elizabeth não gostava do nível das pessoas do lugar onde morava, mas não queria voltar para a casa de Hansen. Ela estava infeliz, pois a sua carreira não ia a lugar algum. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a confiança no meu trabalho de todos os inscritos. Muito obrigado a todos pelo apoio. Queria também agradecer aos apoiadores do canal em nossa campanha da plataforma Apoia-se. São elas Glauciele Fernanda e Rosana Castro. E se você também quiser apoiar o canal com qualquer valor, o que quiser e se puder, aqui na descrição do vídeo tem um link da nossa campanha do Apoia-se. E não esqueça de se inscrever nas redes sociais do canal, onde os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade ou pergunta para fazer sobre mim ou sobre o canal, vá em nosso Instagram, onde eu fiz a postagem. Faça sua pergunta e deixe lá seu comentário. Novamente, muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.